Com a bênção e com a permissão de Deus, estamos aqui para apresentarmos mais uma live, para falarmos da palavra de Deus, dessa palavra poderosa que permanece para todo sempre, esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E estaremos aqui durante alguns minutos, falando de coração a coração, aquilo que vem do altar de Deus para a sua vida, para o altar do seu coração. E também coloco à sua disposição aí a oportunidade de você mandar o seu pedido de oração através aí do seu celular, do seu computador, e nós estaremos fazendo a prece logo após a mensagem. Então, se alguém da sua casa, alguém da sua família, alguém que está precisando de uma oração, você pode enviar aí através da internet, durante a mensagem. E eu sei que o Jefferson, e também lá na técnica está a Isa, está o Daniel, anotando todos os pedidos de oração, tá bem? Queridos, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas. São Lucas era médico e também era um historiador. E ele que relata tudo isso que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. E nessa passagem que nós vamos ler, ele estava junto com o apóstolo Paulo e com Silas. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 10 em diante. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10 em diante. Preste bem atenção na leitura. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samocrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falam as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois foi batizada ela e a sua casa, e nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez por muitos dias. Mas Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas
e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, presta atenção, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário fazer para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia! Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram os soldados, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Amém. Vamos ficar por aqui na leitura da palavra de Deus. Meus queridos, eu espero que durante essa ministração o Espírito de Deus possa falar poderosamente com você, falar aos ouvidos do seu coração, e que essa palavra gere uma fé poderosa na sua vida. Nós lemos aqui no verso 10 que o apóstolo Paulo teve um sonho, uma visão durante a noite de um homem da Macedônia que lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. A ideia de Paulo era ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. E tendo passado por Mísia, descer a Troade. E foi nessa noite então que Paulo teve uma visão: você não vai para a Bitínia, você vai passar a Macedônia. Foi o pedido que ele recebeu nessa visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, eles vão em direção, entram na Macedônia, e a primeira cidade que eles chegam é Filipos, que ele para é Filipos. E ali estava Paulo, Silas e Lucas, o historiador, o médico.
servo de Deus. Lucas que relata todos esses acontecimentos. E na manhã de sábado eles procuram lugar para orar. E as pessoas tementes a Deus naquela região costumavam orar próximo ao rio. E eles foram para lá. E quando eles chegaram para orar, havia um grupo de mulheres. Provavelmente, essas mulheres estavam ali no rio lavando roupa, porque na época era costume. As mulheres faziam uma trouxa de roupa, colocavam na cabeça e iam para o rio, onde lavavam as roupas da família. E quando elas viram Paulo, Silas, Lucas orando, elas se aproximaram. E foi nessa hora que Paulo aproveita e fala de Jesus. Fala do Evangelho. Porque a esperança para o homem está em Deus. Só Deus pode dar ao homem uma certeza de vida eterna, de perdão, de felicidade, de paz, de alegria. E Paulo então prega a palavra de Deus. E aqui a Bíblia diz no versículo 13, que no momento em que Paulo estava pregando, Deus abriu o coração de Lídia. E Lídia prestando atenção em tudo que Paulo pregava. Você observa que logo em seguida, ela foi batizada, ela e sua casa. Eu quero mostrar o agir de Deus na vida de Lídia. Lídia, ela era uma comerciante, vendedora de púrpura. Com certeza era o corante e o tecido também, tecido valiosíssimo. E tudo indica que Lídia era uma mulher riquíssima, uma mulher de muitas posses, que logo após ser batizada, ela e toda a sua casa, ela convidaram os apóstolos a ficarem em sua casa. Era uma mulher rica e ela tinha condição de manter esses missionários. Então Lídia foi a primeira mulher que se converte na Europa, na cidade de Filipos. Ou seja, foi a primeira conversão na Europa. Quando Paulo chega e entra na Macedônia. É interessante que ali na beira do rio nasceu uma grande igreja. E isso tem feito durante os anos eu acreditar, eu creio que Deus pode, não só na beira do rio, mas Deus pode, na sala da sua casa, levantar uma igreja, na sua garagem, no seu quintal, num salão, no seu local de trabalho. Deus pode levantar uma grande igreja, assim como Deus pode fazer uma grande obra quando você se reúne em um local para orar. A oração tem um poder tremendo, meu irmão. A comunicação do homem com o céu é através da oração. É através da oração que Deus faz maravilhas, é através da oração que Deus salva. É através da oração que o doente é curado, que os milagres acontecem, que os grilhões caem das mãos das pessoas, os grilhões caem dos pés das pessoas que estão aprisionadas pelo pecado, pelo vício, pelo diabo. Foi nas margens de um rio que Deus salvou uma alma e iniciou ali uma grande igreja na cidade de Filipos, ou seja, a primeira alma salva por Jesus na Europa. E continuando o texto, nós vemos que Paulo e Silas estavam evangelizando a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade rica, poderosa, era uma colônia romana. E havia nessa cidade uma jovem, uma pobre jovem. Eu digo pobre jovem porque era escrava do diabo. A Bíblia fala que essa jovem, ela adivinhava
ela tinha espírito de adivinhação, de pitonisa, né? O espírito de Piton. E ela adivinhava e dava lucro para os seus senhores. Olha, eu creio que muitas coisas que ela falava, que ela adivinhava, era verdade. Porque ela estava possessa por um espírito imundo. Entende, Jefferson? Essa moça era possessa por um demônio, que fazia com que ela adivinhasse as coisas. Porque o diabo, ele sabe tudo o que a pessoa faz, né? E tudo o que ela fala. E com certeza o diabo tem um caderninho que anota o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. O diabo não sabe o que a pessoa pensa, porque ele não tem esse poder. Somente Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Mas o diabo vê o que a pessoa faz, o que a pessoa fala. Tenha certeza que o diabo, ele anda ao derredor da pessoa, esperando o momento para destruir. Então ele vê o que a pessoa faz de errado, ele vê o que a pessoa fala de errado. E com certeza ele usava essa moça para adivinhar ali. Então ela era escrava do diabo. Mas também ela era escrava dos seus senhores, que lucravam com as suas adivinhações. Então era uma pobre moça porque ela era escrava do diabo. Era escrava de Satanás, que usava ela para adivinhar, e era escrava dos seus senhores, que a oferiam grandes lucros, usando a mediunidade desta moça. E a Bíblia diz que ela andava atrás de Paulo na cidade e dizia exatamente isso. E olha, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo, estava falando a verdade. Mas só que o diabo é sagaz. O diabo usava essa moça para dizer que Silas e Paulo eram servos de Deus, mas para continuar ali na crista da onda na cidade de Filipos. Né? Está tudo dominado, são todos iguais nós mesmo aqui. E Paulo ficou indignado uma certa feita com essa moça falando. E foi quando Paulo olha para ela e percebe que era um demônio que estava nela. E ele diz: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o espírito imundo saiu, o espírito de adivinhação saiu. Paulo ficou indignado. Eu quero parar nessa palavra, porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nós também não podemos perder a capacidade de nos indignar com a idolatria, com a feitiçaria, com a prostituição, com as mentiras, com os enganos, com a luxúria, entendeu? Com o aborto, com a ideologia de gênero. Nós que conhecemos a palavra de Deus, não podemos perder a capacidade de nos indignar com as coisas erradas. O que tem acontecido ultimamente é que as pessoas têm aceitado tudo. Mas o Evangelho continua sendo o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não mudou. O que tem acontecido é que muita gente que conhece a palavra de Deus tem perdido a capacidade de se indignar. Tem se acomodado, tem se acostumado com o pecado. Mas nós não podemos perder a capacidade de nos indignar. E foi ali que Deus faz uma obra na vida daquela moça e a liberta. Quando Paulo expulsa os demônios dela, ela fica livre. Foi uma libertação de um poder demoníaco. Só Jesus pode libertar o homem que é cativo pelo diabo. Pessoas que é amarrada pela bruxaria, pela feitiçaria, pelos espíritos imundos.
pessoas que são amarradas por entidades. Só Jesus tem poder para libertar, para salvar, para transformar e fazer desta pessoa uma nova criatura. Existem muitos espíritos malignos, especialistas em vício, em drogas, em bebida, em prostituição, em sexo, nas maldades, no crime. Mas Jesus é o poder que liberta, é a verdade que liberta. Ele tem todo o poder nos céus e na terra para libertar uma pessoa possessa pelo diabo. Pessoas que têm possessão demoníaca. E eu quero profetizar na vida de quem está a me ouvir. Se porventura há algum espírito imundo, algum demônio, alguma legião, alguma potestade, atormentando a sua vida, eu digo em nome de Jesus, receba a libertação agora. Seja livre agora. Tenha certeza que se você crer, esses grilhões vão cair e você vai ser liberto. Ou seja, a obra de Deus continua crescendo em Filipos. Mas nós vemos aqui que os senhores daquela moça, que oferiam lucros, eles vendo que a sua esperança de lucro tinha ido embora, que a moça estava liberta, o demônio não tinha mais poder na vida delas, eles prenderam Paulo e Silas e levaram até as autoridades. E chegaram lá e disseram: olha, esses homens aqui são judeus. Eu vejo aí preconceito. Esses homens eram preconceituosos. Olha, são judeus. E nós somos aqui romanos, somos uma colônia de Roma. E ali, então, dizendo, eles nos ensinam costumes estranhos, né? Vieram aqui nos perturbar. E, na verdade, eles foram condenados a ser açoitados com varas. E essas varas formavam vergões, cortavam a carne, sangue escorria. E assim Saulo, ou Paulo e Silas, foram açoitados por varas. E aí então as autoridades mandaram para o carcereiro e mandou que o carcereiro cuidasse deles. O carcereiro normalmente era um homem rude, um homem violento, para cuidar de presos. Era um funcionário romano, seria um funcionário público romano, acostumado a lidar com bandido, com malfeitor. E colocaram Saulo, o Paulo e Silas no cárcere interior. Havia a prisão, uma delas na qual a pessoa recebia bastante ar, tinha até um pouco de sol. Mas o cárcere interior normalmente era uma prisão subterrânea e que não tinha ventilação, que não tinha sol. E ali sempre eram colocados criminosos perigosos. E ali colocaram Paulo e Silas. E não se contentaram em colocá-los no cárcere interior. Colocaram no tronco. Colocar no tronco era colocar os pés dele no tronco, amarrado por correntes, e as mãos também era pendurada. E a cabeça também ficava presa. E assim, Paulo e Silas no cárcere interior. Você não vê Lucas relatar que Paulo e Silas murmuraram, resmungaram, ou que eles pediram para Deus, Deus nos livre aqui da prisão. Não. A Bíblia diz que Paulo e Silas, durante a madrugada, durante a noite, eles estavam, olha bem, versículo 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Olha bem, a situação para eles era
triste, era terrível. Açoitado por varas, no cárcere interior, no tronco. Eles tinham tudo para reclamar, para dizer para Deus: Deus, por quê? Por que estamos presos? Não, eles fizeram um culto a Deus. Cantavam hinos e oravam. Oravam e cantavam ali no tronco. Eu imagino que em momentos Paulo orava e Silas cantava. Depois Silas orava e Paulo cantava, fazendo um culto a Deus. Gente, a situação que nós estamos vivendo, o problema que estamos enfrentando, o momento difícil que pode estar se levantando contra nós, não pode nos impedir de adorar a Deus, de falar com Deus. Essas situações não podem mudar o nosso relacionamento com Deus. Aconteça o que acontecer, continue adorando a Deus, cantando louvores, louvando o Senhor. Porque Deus tem o controle de tudo, Deus está olhando, Deus vê todas as coisas. E diz que de um momento para o outro, um terremoto sacudiu ali o cárcere. O cárcere interior, que era um lugar seguro para que o criminoso não fugisse. As portas de ferro, o tronco, as correntes. Na hora que deu esse terremoto, as portas do cárcere se abriram, os grilhões se abriram, caíram do braço de Paulo e Silas, o tronco se abriu, eles estavam livres ali na prisão. Até os prisioneiros que ouviam Paulo e Silas adorar a Deus, que talvez não entendessem o porquê daquilo, mas Paulo e Silas adoravam a Deus no pior momento que estavam vivendo. E o terremoto aconteceu. E foi nessa hora que o carcereiro, normalmente a casa do carcereiro era ao lado da prisão. Ele morava ali com sua família para cuidar do cárcere, porque se fugisse do cárcere algum prisioneiro, o carcereiro pagava com sua própria vida no dia seguinte. Então, quando o carcereiro ouviu aquele barulho e viu as portas abertas, ele pegou a espada ali dentro da prisão, na porta da prisão, e iria se matar. Porque ele sabia que teria uma morte trágica na mão das autoridades romanas. E foi nessa hora que Paulo disse: não faça tal coisa. Você vê que alguém quer praticar o suicídio, Deus usou Paulo e Silas para que ele não cometesse tal ato. Nós sabemos que o suicídio é algo que leva a pessoa para distante de Deus. E normalmente a pessoa no seu desespero pensa em loucura. Mas Jesus é aquele que salvou o carcereiro ali, através de Paulo. E Jesus é aquele que pode acalmar o coração, que pode mudar a vida das pessoas, por mais desesperadas que elas estejam. Até mesmo pessoas pensando em morte, pensando em suicídio. Jesus é aquele que pode não só acalmar as tempestades, abençoar, mudar a sua sorte e te dar a salvação. Não faça tal coisa, que o carcereiro para. Todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Ora, Paulo e Silas podiam ter fugido, mas estavam lá. Isso foi um testemunho, não só para o carcereiro, mas para os presos também que estavam lá. E foi nessa hora que o carcereiro percebeu que estava ali diante de dois homens de Deus. E ele faz uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Ele não precisava fazer nada, tudo já foi feito por Jesus na cruz. Paulo diz simplesmente: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
E a Bíblia diz que o carcereiro limpou os vergões das costas de Paulo e Silas. E depois toda a família, o carcereiro e toda a família foram batizados. Creram em Jesus, aceitaram em Jesus, aceitaram Jesus como Salvador. E veja a transformação desse carcereiro, que normalmente era um homem rude, violento, né, para cuidar de presos. Agora limpando as costas de Paulo, tirando a sujeira, terra, lavando as feridas e preparando um banquete para Paulo e Silas na sua casa. Oh, realmente, Deus fez uma grande obra. E em seguida, pela manhã, vem a notícia que Paulo e Silas, as autoridades disseram para soltá-los. Eu quero dizer para vocês que eu poderia falar muito desse terremoto. Que Deus pode fazer um terremoto na sua vida, quebrar os grilhões que te prendem e chegar com vitória, com solução de problemas na sua vida. Mas gostaria de falar como Deus agiu na vida de Lídia de uma forma diferente. Deus abriu o coração de Lídia e ela recebeu Jesus. Agora Deus usa Paulo para expulsar o demônio de uma pessoa que adivinhava, uma pitonisa, o demônio, o espírito de Pitom. O espírito sai e a moça fica liberta. Ouve o evangelho, recebe o poder de Deus na sua vida. E o carcereiro, que era um homem rude, violento, agora com cuidado com Paulo, preparando um banquete na sua casa. 3 pessoas diferentes, personalidades diferentes. O agir de Deus é maravilhoso. Talvez muitas coisas tenham decepcionado você. Mas Jesus não decepciona. E se você está ouvindo essa palavra, porque Deus tem um plano na sua vida. Você é uma alma preciosa para Deus. Deus quer abençoar, Deus quer salvar. E lembre-se que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesse Evangelho você tem perdão dos seus pecados. Tem a cura das suas enfermidades. Tem a vitória sobre os obstáculos. Um Deus que te ajuda nas horas da angústia. Esse Evangelho é poder de Deus para transformar a sua vida. Seja você uma pessoa rude, seja você uma pessoa retraída, seja você uma pessoa humilde, seja você uma pessoa arrogante, Jesus transforma a vida do homem e faz dele uma nova criatura. Na beira do rio, Deus começou uma grande obra. Deus pode começar uma grande obra no seu coração nesta hora. E você que conhece Jesus, você sabe que quando você ora, coisas acontecem. O céu se move, você se fortalece, você adquire força para continuar. Estamos vivendo esses dias de pandemia, que o amor de muito tem se esfriado. Mas você, orando, lendo a palavra de Deus, estará cada vez mais forte, dizendo: com meu Deus eu saltarei muralhas, enfrentarei exércitos e serei mais do que vencedor. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você durante essa mensagem, que a boa mão de Deus esteja estendida para agir, para fazer maravilhas no seu viver. Quero convidar você agora a fazer um momento de prece comigo, um momento de oração, um
momento que nós vamos buscar a presença de Deus. Vamos orar? Aqui estão todos os pedidos de oração deste domingo. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu entro na Tua presença agora e peço a Tua bênção, Senhor, sobre todas estas vidas que oram comigo. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre eles, que os seus corações estejam fortalecidos, que a sua fé esteja renovada, que esta vida possa estar transbordando, Senhor, de fé, de amor, de alegria na Tua presença. Toca no lar de cada um, console e conforta os corações, abençoa, Senhor, os problemáticos, os endividados, os que estão com a vida embaraçada. Toca, Senhor, na vida das pessoas enfermas e que o poder, a unção, a graça do Espírito Santo venha sobre todos esses Teus filhos. Faz uma obra, Senhor, na vida desta pessoa que me ouve pela primeira vez, transforma vidas, liberta pessoas, e que o Teu precioso sangue esteja a limpar e purificar cada coração. Oro por esses pedidos de oração, alcance essas vidas aonde quer que estejam, toca, Senhor, nelas agora. Eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, foi muito bom ter estado com você, minha querida irmã. Muito bom ter estado com você nesses momentos. O desejo do meu coração é que as janelas dos céus estejam abertas e durante esses dias as mais ricas e copiosas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre o seu coração. Quando você dobrar o seu joelho para orar, não esqueça de dizer: Deus abençoe Pastor Márcio, coloque a sua graça na vida dele, porque eu estou orando por vocês todas as madrugadas. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e viva Jesus em nossas vidas.